Era começo de julho quando minha namorada, Carolina, me perguntou se os pais dela poderiam usar nossa casa na Serra de Campos do Jordão por algumas semanas. Não hesitei nem por um segundo. Eles sempre foram gentis comigo. A mãe dela preparava bolos de fubá maravilhosos nos fins de semana, e o pai sempre tinha alguma piada sem graça na ponta da língua. Além disso, não usaríamos a casa até setembro depois do inverno, e me senti bem em oferecer a eles um refúgio tranquilo na montanha. Entreguei as chaves pessoalmente ao seu Roberto, até mencionei como o aquecedor a gás era temperamental, mas nada que não se pudesse resolver. Uma semana se passou, depois duas. Eles pareciam estar aproveitando a estadia. Carolina recebia mensagens ocasionais da mãe. Fotos das araucárias cobertas de geada pela manhã, xícaras de chocolate quente fumegante e um boneco de palha particularmente feio que eles tinham montado no quintal. Tudo parecia normal, até idílico. Eu estava feliz por eles estarem aproveitando o espaço. Então, numa sexta-feira à noite, Carolina foi chamada para resolver uma emergência no trabalho e eu decidi, por impulso, pegar o carro e subir até a casa. Pensei em fazer uma surpresa, talvez passar o fim de semana juntos. A viagem foi tranquila. Uma garoa fina começava a cair quando entrei na estrada de terra que levava à cabana. As luzes estavam apagadas, mas o carro deles estava estacionado, na frente. Subi os degraus da varanda, bati uma vez, duas, nenhuma resposta. Um silêncio estranho, quase opressivo, me recebeu. Tentei chamar. Olá, sou eu, André. Mas ainda assim, nada. Uma inquietação estranha começou a crescer no meu peito. O frio da serra parecia mais cortante do que de costume, e a neblina começava a descer pelas encostas, envolvendo a casa como um manto fantasmagórico. Algo não estava certo. Conhecia bem aquela propriedade. Cada rangido do assoalho de madeira de lei, cada sombra projetada pelos pinheiros ao redor. Mas naquela noite tudo parecia diferente, como se a casa respirasse um ar mais pesado. Hesitei por um momento, esfregando as mãos para espantar não só o frio, mas também um pressentimento ruim que começava a se formar. Talvez estivessem dormindo? Mas ainda eram apenas 8 da noite, e os sogros sempre foram do tipo que dormia tarde, especialmente seu Roberto com seu hábito de assistir ao Jornal da Noite. Resolvi tentar ligar para Carolina, mas o sinal de celular era praticamente inexistente naquela parte da serra. 3 risquinhos de rede que apareciam e desapareciam como fantasmas. Frustrado, guardei o celular no bolso. A chuva começou a engrossar, tamborilando no telhado de forma ritmada. Não tinha muita escolha agora. Voltar para São Paulo naquele tempo seria arriscado, especialmente com a estrada de terra que ficava escorregadia rapidamente. Meti a mão no bolso e peguei a chave reserva. Sempre deixava uma escondida em casa e outra comigo, hábito que meu pai me ensinou desde pequeno. Nunca se sabe quando. Uma porta fechada pode ser a diferença entre um abrigo e uma noite ao relento, ele dizia. Nunca imaginei que usaria aquela chave para entrar na minha própria casa com tanto receio. A sensação era estranha, como se estivesse invadindo um território que não mais me pertencia. A chuva engrossou, e eu me decidi. Girei a chave na fechadura, sentindo cada clique do mecanismo como se fosse amplificado 1000 vezes. A porta se abriu com um gemido longo, como se a casa protestasse contra minha entrada. Dei um passo para dentro, chamando novamente pelos pais de Carolina. O silêncio continuava, pesado como chumbo, quebrado apenas pelo som de gotas pingando do meu casaco para o chão de madeira. Entrei devagar na casa, sentindo o ar gelado que circulava por dentro como se ninguém tivesse ligado o aquecimento há dias. Dona Márcia? Seu Roberto? Chamei mais uma vez, minha voz ecoando nas paredes de madeira. A escuridão era quase completa, mas não acendi nenhuma luz. Algo me dizia para não anunciar minha presença mais do que já havia feito. Uma luminosidade pálida entrava pelas janelas, vinda da lua que ocasionalmente aparecia entre as nuvens carregadas, criando sombras alongadas sobre os móveis. Foi então que percebi, no centro da sala de estar, o tapete de sisal que Carolina tinha comprado em Minas havia sido afastado, e ali, dispostas com precisão meticulosa, estavam velas organizadas em um círculo perfeito.
Não eram velas derretidas ou bagunçadas. Eram novas, altas, acesas e tremulando. Mesmo com o ambiente glacial, fiquei paralisado, observando minha própria respiração formar pequenas nuvens no ar, enquanto a chama de cada vela dançava como se estivesse consciente da minha presença. Mas o que realmente fez minha espinha congelar não foram as velas. Foi o que estava no centro do círculo. Uma foto emoldurada de mim e Carolina, tirada apenas meses antes na festa do Pinhão, com algo borrado sobre ela. Vermelho, espesso, como tinta, mas não era tinta. Aproximei-me apesar do meu instinto gritar para recuar, o assoalho antigo gemendo sob meus pés. E foi quando os vi. Os pais dela, sentados silenciosamente no sofá, no canto escuro da sala, me observando, olhos arregalados, completamente imóveis. O silêncio era cortante. Podia ouvir o vento assoviando nas frestas das janelas, o crepitar das chamas das velas, e um zumbido baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar que não conseguia identificar. Tentei engolir o nó que se formou na minha garganta, mas minha boca estava seca como papel. O que está acontecendo aqui? Sussurrei finalmente, mas eles não responderam. Pareciam diferentes. As mãos de Dona Márcia estavam firmemente entrelaçadas no colo, os nós dos dedos brancos de tanta força. Os olhos de seu Roberto estavam vermelhos, como se não dormisse há dias. Nenhum deles se moveu ou piscou. Senti-me preso sob aquele olhar. Então, lentamente, Dona Márcia virou-se a cabeça para a foto e murmurou: "Você não deveria ter vindo aqui." Recuei instintivamente. A casa não parecia mais minha. Notei mais objetos estranhos sobre a mesa de centro. Ossos antigos, pequenas bonecas de pano, uma faca com cabo enegrecido. No canto da sala, havia uma cuia de chimarrão, mas o líquido dentro não era verde. Era escuro, quase preto. Um cheiro acre, mistura de ervas queimadas e algo metálico impregnava o ar. Havia algo antigo pairando no ambiente, uma sensação que eu não conseguia explicar. "Carolina nunca te contou, contou?" Seu Roberto finalmente disse, sua voz rouca como lixa em madeira. "Sobre o pacto, sobre o que este lugar era antes." Mal consegui formar palavras. "Que pacto?" perguntei, minha voz tremendo. Dona Márcia se levantou agora, pernas oscilando ligeiramente, e caminhou em minha direção. Seus passos eram irregulares, como se tivesse esquecido como andar normalmente. "Esta casa foi construída sobre um acordo," ela disse. "Sua generosidade abriu a porta, e agora que você está aqui é sua vez de dar." Um relâmpago cortou o céu, iluminando brevemente toda a sala através das janelas. Naquele instante, vi algo que me fez engasgar. Nas paredes quase invisíveis na penumbra, havia símbolos desenhados com carvão. Círculos dentro de círculos, linhas que se cruzavam em padrões complexos, e o que pareciam ser palavras em uma língua que eu não reconhecia. E em cada intersecção desses desenhos, pequenas manchas vermelhas como se alguém tivesse pressionado um dedo sangrento contra a parede. "Onde está Carolina?" Consegui perguntar, minha voz pouco mais que um sussurro. Seu Roberto inclinou a cabeça como se a pergunta o confundisse. "Carolina está onde sempre esteve," respondeu ele enigmático. "Em casa." Senti um arrepio percorrer minha espinha. Em casa? Mas esta era a nossa casa. Ou pelo menos era o que eu pensava. Olhei novamente para a foto no centro do círculo. A mancha vermelha parecia ter se movido, cobrindo agora metade do meu rosto na imagem. Esfreguei os olhos pensando que devia ser um truque da luz. Quando olhei novamente, a mancha havia se expandido ainda mais. Dona Márcia estava agora a apenas alguns passos de mim. De perto pude ver que seus olhos estavam diferentes, as pupilas dilatadas a ponto de quase eliminar a íris. "Não resista, André," ela sussurrou. "É mais fácil quando você aceita." "Pergunte a Carolina." Sussurrei. "O que está acontecendo?" Mas eles permaneceram em silêncio. Aquele olhar vazio me perfurava como agulhas de gelo. Dei mais um passo para trás, meus pés encontrando o limite do tapete afastado.
Não conseguia entender como aquelas pessoas que conhecia, que comiam churrasco no quintal da minha casa em São Paulo, que traziam presentes nas festas de fim de ano, tinham se transformado nessas figuras inquietantes diante de mim. Você nunca se perguntou por que o preço desta casa era tão baixo? A voz de seu Roberto rasgou o silêncio. Por que ninguém queria comprar um chalé tão bonito em uma localização privilegiada como esta? De fato, quando comprei a casa 2 anos atrás, pensei ter feito um excelente negócio. O corretor parecia ansioso para fechar a venda, oferecendo condições cada vez melhores, quase desesperado. Na época, atribuí isso à crise econômica, à queda no mercado imobiliário. Mas agora, outras possibilidades começavam a se formar na minha mente. Esta terra não é como as outras, continuou Dona Márcia, sua voz ganhando uma cadência estranha, quase musical. Aqui no ponto onde 3 nascentes se encontram sob a terra, as fronteiras são mais finas. Os antigos já sabiam disso. Os indígenas nunca construíram aldeias neste vale. Os primeiros colonizadores perderam filhos e gado. E então, alguém fez um acordo. Engoli em seco. O ar parecia ficar cada vez mais pesado, como se algo invisível estivesse preenchendo o espaço entre nós. Notei que as velas, apesar de queimarem continuamente, não diminuíam de tamanho. A cera escorria. Formava poças, mas as velas permaneciam intactas, desafiando as leis da física. Que acordo? Perguntei, tentando ganhar tempo, meus olhos procurando freneticamente uma rota de fuga. A porta da frente estava atrás de mim, mas algo me dizia que não seria tão simples sair dali. Seu Roberto levantou-se do sofá com dificuldade, como se seus ossos doessem. Caminhou até a mesa e pegou uma das pequenas bonecas de pano. Era rudimentar, feita com retalhos desbotados, mas reconheci o tecido. Era da minha camisa, aquela que pensei ter perdido na mudança. A cada geração, o guardião da casa deve oferecer algo em troca da proteção, ele explicou, manipulando a boneca entre os dedos nodosos. Antigamente eram animais, depois sangue, mas com o tempo descobriram que há oferendas mais substanciais. Dona Márcia se aproximou mais, estendendo a mão para tocar meu rosto. Recuei bruscamente, batendo contra a parede. Seus dedos ficaram suspensos no ar, tremendo ligeiramente. Memórias, ela sussurrou. Sonhos, possibilidades. O que poderia ter sido, mas nunca será. Uma vida não vivida. É isso que alimenta o acordo agora. Vocês estão loucos, consegui dizer, minha voz falhando no final. Onde está Carolina? O que vocês fizeram com ela? Um sorriso triste surgiu no rosto de Dona Márcia. Carolina entende. Ela sempre entendeu. Por que acha que ela insistiu tanto para comprar esta casa? Por que acha que ela nunca vem aqui sozinha? As implicações daquelas palavras me atingiram, como um soco. Carolina sabia. Ela tinha me levado a comprar esta casa intencionalmente. Lembrei-me de como ela ficou entusiasmada quando mencionei a propriedade pela primeira vez. Como insistiu para fecharmos o negócio rapidamente, mesmo quando pedi tempo para pensar. Não é tão ruim quanto parece, continuou seu Roberto, sua voz assumindo um tom quase paternal. Você não sentirá falta do que não se lembra ter perdido, e em troca você ganha proteção, todos ganham. Proteção contra o quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. Os dois trocaram olhares e por um momento, pensei ter visto medo genuíno em seus rostos. Contra o que espera do outro lado, respondeu Dona Márcia finalmente. Contra o que fica entre os mundos, sempre faminto, sempre esperando. Nesse momento as velas piscaram simultaneamente, como se um vento súbito tivesse passado pela sala. Mas não havia vento algum. O ar continuava pesado e imóvel. As sombras nas paredes pareceram se alongar, ganhar profundidade. E ouvi, ou senti, não saberia dizer, um murmúrio baixo como água correndo por baixo do assoalho. Está na hora, disse seu Roberto, olhando para um relógio de parede que eu não tinha notado antes. Um relógio antigo de pêndulo que não estava ali na última vez que estive na casa.
O pêndulo oscilava em um ritmo estranho, irregular, como se marcasse um tempo que não pertencia ao nosso mundo. Tentei me mover, correr para a porta, mas meus pés pareciam presos ao chão. Uma dormência estranha começou a subir pelas minhas pernas, e percebi com horror que não conseguia mais sentir meus dedos dos pés. Não lute contra isso, André, disse Dona Márcia, agora segurando meus ombros com uma força surpreendente para uma mulher de sua idade. Quanto mais você resistir, mais difícil será. Pergunte ao Miguel. Quem é Miguel? Consegui articular, enquanto a dormência alcançava meus joelhos. O antigo dono. Respondeu seu Roberto, abrindo uma gaveta da mesinha lateral. De dentro, retirou uma fotografia emoldurada, amarelada pelo tempo. Mostrava um homem jovem, sorridente, diante da mesma casa, mas a construção parecia mais nova, recém-pintada. Ele resistiu. Quis desfazer o acordo, tentar um novo caminho. Seu Roberto virou a foto. No verso, havia uma data, 1987. Encontraram apenas os sapatos dele. Cambaleei para trás em direção ao corredor, minha mente tentando processar o absurdo daquela situação. Precisava sair dali. Não me importava com o que eles queriam dizer. Tudo parecia loucura. Mas quando me virei para pegar minha mochila e as chaves, percebi que a porta de entrada não estava mais aberta, tinha se fechado. E eu não tinha ouvido nenhum som. Agarrei a maçaneta. Trancada. Tentei as janelas. Lacradas. Meu coração martelava nos ouvidos. Em desespero, corri para o andar de cima, esperando que talvez uma das janelas do quarto de hóspedes cedesse. Mas parei, gelado, no corredor. A parede que antes exibia fotos das nossas caminhadas na Pedra do Baú e passeios pelo Capivari, agora estava coberta de desenhos a carvão. Representações distorcidas de um homem. Eu, cercado por figuras sem rosto. Alguns me mostravam ajoelhado. Outros piores. Todos estavam assinados no canto. C. Carolina. Minha Carolina? Tentei pegar meu celular para ligar para ela, mas não havia sinal. Apenas estática quando tentei o telefone fixo que mantínhamos, na casa. Então ouvi passos no andar de baixo. Calmos, deliberados. E uma voz que não pertencia a nenhum dos pais dela. Uma terceira voz. Baixa, áspera, sussurrando algo em uma língua que eu não entendia. Prendi a respiração. O ar ficou mais pesado, mais difícil de inalar. E foi quando compreendi. Isso não era mais uma visita espontânea. Eu havia sido atraído para uma armadilha. Tentei me esconder no quarto de hóspedes, fechando a porta silenciosamente atrás de mim. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o aposento com uma claridade azulada fantasmagórica. A cama estava desarrumada, como se alguém tivesse dormido nela recentemente, os lençóis embolados e úmidos. No travesseiro notei fios de cabelo que não eram de nenhum dos pais de Carolina, eram muito longos e escuros. No canto do quarto, uma mala aberta continha roupas femininas que eu nunca tinha visto antes. Não eram de Carolina, nem de Dona Márcia. O estilo era antigo, quase vintage. Saias longas, blusas de botões, um cardigan de lã desbotado. Senti um cheiro estranho emanando delas, como terra úmida e algo mais acre, quase metálico. Na mesinha de cabeceira, encontrei um diário. Minhas mãos tremiam quando o abri. As páginas estavam amareladas, a caligrafia apertada e angular, difícil de decifrar. As entradas eram datadas de 1987. O mesmo ano da foto que seu Roberto havia me mostrado. Comecei a ler, meus olhos percorrendo freneticamente as linhas. 10 de julho. Miguel está cada vez mais estranho. Diz que houve coisas debaixo da casa à noite. Insiste que fizemos um erro ao comprar este lugar. Quero acreditar que é apenas o estresse do trabalho, mas... 15 de julho. Encontrei Miguel no porão hoje. De manhã cavando o chão de terra com as mãos nuas. Disse que estava procurando as nascentes. Suas unhas estavam quebradas, sujas de sangue. Quando tentei levá-lo para cima, ele me empurrou. Nunca o vi assim antes. 20 de julho. Os Mendonça vieram nos visitar.
Trouxeram sua filha, Carolina. Uma menina estranha, quieta demais para seus 6 anos. Passou o tempo todo desenhando. Quando vi os desenhos, senti um frio na espinha. Círculos dentro de círculos, figuras sem rosto. Miguel disse que devemos ir embora, mas a última entrada era apenas uma linha, escrita com uma caligrafia trêmula, quase ilegível. Ele está aqui. Não é mais Miguel. Deixei o diário cair, meu corpo inteiro tremendo agora. Carolina tinha estado aqui antes, quando criança. Por que nunca mencionou isso? E quem era a mulher que escreveu o diário? Devia ser a esposa de Miguel, o antigo dono. O que tinha acontecido com ela? Olhei para o chão, onde o diário havia caído aberto em uma página que eu não tinha lido. Havia algo desenhado ali. Um mapa rudimentar da propriedade. No centro, onde a casa estava, havia 3 linhas se encontrando como rios ou riachos subterrâneos. E no ponto de intersecção, escrito em letras maiúsculas, a porta. O porão. Era isso que Miguel estava procurando. Reunindo toda a minha coragem, decidi que se havia uma saída devia ser por ali. Se existia uma porta, talvez pudesse ser usada em ambos os sentidos. Cautelosamente abri a porta do quarto e espiei o corredor. Vazio. Os passos e a voz haviam parado. Silêncio absoluto novamente. Quase pior do que o ruído. Desci as escadas lentamente, evitando os degraus que sabia que rangiam. A sala estava vazia. As velas ainda acesas, mas nem sinal dos pais de Carolina. A porta da frente continuava trancada. As janelas seladas como antes. Havia apenas uma opção. A porta do porão ficava na cozinha, escondida por uma pequena despensa. Sempre. Achei estranho o design, mas nunca questionei. Casas antigas têm suas peculiaridades. Quando compramos o lugar, mal tínhamos olhado o porão. Era pequeno, úmido, com cheiro de mofo. Mais um depósito do que qualquer outra coisa. Usávamos para guardar ferramentas e alguns móveis velhos que vieram com a casa. Empurrei a despensa para o lado, revelando a porta baixa que levava ao porão. Estava destrancada. Um cheiro forte de terra úmida e algo mais antigo, mais profundo, emanava do vão escuro. Não tinha lanterna, apenas a luz fraca do meu celular. Respirei fundo e comecei a descer os degraus estreitos de madeira, cada passo fazendo-os gemer sob meu peso. O porão estava diferente, maior, de alguma forma. As paredes pareciam ter se expandido, revelando corredores que eu tinha certeza que não existiam antes. O chão de terra batida estava perturbado, como se alguém tivesse cavado recentemente. E no centro, exatamente onde o mapa indicava, havia uma abertura no solo, grande o suficiente para uma pessoa passar. Horas se passaram. Pelo menos acho que sim. O tempo se retorcia estranhamente naquela casa. Devo ter desmaiado ou apagado porque quando acordei, estava de volta à sala de estar. As velas tinham queimado mais baixo, a cera se acumulando nas bases. Eu estava sentado no centro do círculo, a foto desaparecida. Os pais de Carolina estavam de pé, um de cada lado. Atrás deles, uma sombra se erguia, alta, humanoide, mas não inteiramente real. Tremeluzia como o calor acima de uma chama. Não me lembrava como tinha saído do porão ou retornado à sala. Minha última lembrança era de estar diante daquela abertura na terra, olhando para essa escuridão abaixo, sentindo um vento frio e antigo soprar de lá de baixo. Tinha descido os primeiros degraus escavados no solo quando ouvi aquela terceira voz novamente, mais próxima desta vez, sussurrando meu nome. Depois disso, apenas fragmentos. Sensação de queda, mãos me arrastando, e o cheiro de terra molhada se transformando em algo mais doce, quase enjoativo. Seu Roberto colocou uma mão no meu ombro. Não vai exigir muito. Sussurrou. Apenas uma parte de você. Uma memória. Uma promessa. Dona Márcia ajoelhou-se na minha frente. Lágrimas agora caindo livremente pelo seu rosto. Por favor, André, implorou. É ou você ou ela. Você veio primeiro. Aquele nome. Carolina. Eu queria gritar seu nome, exigir respostas,
Mas algo em mim sabia. Ela sabia de tudo desde o princípio. E isso era o preço da liberdade dela. Eu era sua oferenda. Eu era a bondade que custou demais. Olhei para a figura sombria e ela deu um passo à frente. No instante em que se moveu, senti algo gelado percorrer minha espinha. Não era uma pessoa, nem mesmo uma criatura tangível. Era como se um pedaço da própria escuridão tivesse se destacado das sombras. Não tinha feições discerníveis, apenas uma sugestão de forma humanoide, mais densa no centro e se dissipando nas bordas, como fumaça negra em movimento constante. O que é isso? Consegui perguntar, minha voz pouco mais que um sussurro. O guardião, respondeu seu Roberto, o vigia da fronteira. Fronteira entre o quê? Dona Márcia sorriu tristemente. Entre o que sabemos e o que tememos, entre o que vemos e o que existe nas frestas do mundo. A figura deu outro passo e senti o ar ao meu redor esfriar drasticamente. Minha respiração formava nuvens densas de vapor. As velas tremularam, quase se apagando, mas resistiram, as chamas agora azuis e frias. Há muito tempo, continuou Dona Márcia, sua voz assumindo um tom quase mecânico, como se recitasse algo memorizado. Quando os primeiros colonos chegaram a este vale, encontraram algo que não conseguiam explicar. Crianças desapareciam. Animais eram encontrados esviscerados nas pastagens. Sonhos estranhos perturbavam o sono de todos. E então, o padre da vila descobriu sobre as 3 nascentes que se encontram aqui, sob esta terra. Lugares assim, interrompeu seu Roberto, são raros. Pontos onde a realidade é mais fina, onde o que está além pode atravessar mais facilmente. A figura sombria avançou mais um passo, agora a menos de 1 metro de mim. Um cheiro estranho emanava dela, não desagradável, surpreendentemente. Lembrava pinho fresco, terra após a chuva, e algo metálico, como sangue. O padre fez um acordo, continuou Dona Márcia. Uma oferta regular em troca de proteção. A criatura aceitou. As desaparições cessaram, a vila prosperou. Quando o padre morreu, o acordo passou para o próximo guardião. E assim por diante, até chegar a Miguel, e depois a nós. E depois a Carolina, completei, começando a entender. Dona Márcia assentiu lentamente. Ela cresceu sabendo disso. Os Mendonça são uma família antiga nesta região. Quando vimos a oportunidade de passar o fardo, entenda, não é maldade, é sobrevivência. A figura estendeu o que parecia ser uma mão. Um apêndice mais escuro e denso que o resto da silhueta. Não me toquei fisicamente, mas senti algo gelado atravessar minha pele, alcançando mais fundo, mexendo em algo que não era carne ou osso. Imagens começaram a piscar na minha mente. Eu e Carolina no nosso primeiro encontro. A primeira vez que visitamos Campos do Jordão juntos. O momento em que decidimos comprar a casa. Mas havia algo estranho nessas memórias agora, como se estivessem sendo vistas através de um vidro embaçado. Detalhes começavam a se dissolver, cores esmaeciam, emoções se tornavam distantes. O que está acontecendo comigo? Perguntei, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Ele está se alimentando, explicou seu Roberto calmamente. Das possibilidades, dos caminhos não tomados, dos futuros que nunca acontecerão. Tentei me levantar, lutar, correr, mas meu corpo não respondia. Estava preso ali, no centro daquele círculo de velas, enquanto a criatura sombria continuava a extrair algo de mim que eu nem sabia que possuía. Por que, Carolina? Consegui perguntar. Por que ela me escolheu para isso? Um silêncio pesado se seguiu. Dona Márcia e seu Roberto trocaram olhares, como se decidissem o quanto revelar. Carolina não é nossa filha biológica, disse finalmente Dona Márcia. Ela foi encontrada, há 30 anos na floresta próxima às nascentes. Uma criança de aparentes 6 anos, sem memória, sem passado. O acordo a trouxe, o acordo a mantém. Algo dentro de mim se quebrou ao ouvir isso. Não apenas pelo horror da revelação, mas porque no fundo isso explicava tantas coisas sobre Carolina. Sua afinidade inexplicável com a região,
Seu conhecimento intuitivo da casa, os pesadelos recorrentes que ela nunca queria discutir, e talvez também aquela distância emocional que às vezes eu sentia nela, como se uma parte dela sempre estivesse em outro lugar. A criatura se aproximou mais, agora pairando diretamente sobre mim. Sua forma parecia engolir a luz ao redor, criando um vácuo no tecido da realidade. E nesse momento, entendi que não havia escapatória. Esta era a escolha que não me foi dada: ser consumido para manter o equilíbrio de algo que eu mal compreendia. Não me lembro do momento exato em que aconteceu. Apenas uma dor lancinante no peito, um frio que começou na minha espinha e se espalhou para fora. Quando acordei novamente, estava deitado na varanda. O sol da manhã estava nascendo. A neve ao meu redor estava intocada, sem pegadas, sem marcas de pneus. A casa atrás de mim parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Cambaleei até meu carro. Deu partida na primeira tentativa. Não olhei para trás. Dirigi direto para São Paulo, mal consciente da estrada. Quando cheguei em casa, Carolina tinha desaparecido. Suas coisas, sua escova de dentes, suas roupas, tudo havia sumido, como se ela nunca tivesse morado comigo. Nenhuma ligação completada. Seu número estava desconectado. Semanas se passaram, depois meses. Mudei-me da cidade. Tentei reconstruir minha vida. Consegui um trabalho em Curitiba, longe das montanhas, em um lugar onde a neve era rara. Comecei a frequentar um grupo de terapia, embora nunca tenha contado a verdadeira história. Quem acreditaria? Falava apenas de abandono, de uma relação que terminou abruptamente, de perguntas sem respostas. No começo procurei por ela freneticamente. Visitei a casa dos pais em São Paulo, apenas para descobrir que o endereço que eu tinha não existia. A empresa onde ela dizia trabalhar não tinha registro de nenhuma Carolina Mendonça. As fotos que tínhamos juntos pareciam desbotadas, como se a imagem dela estivesse se apagando gradualmente. Em uma delas, seu rosto era apenas uma mancha indistinta. Consultei detetives particulares, coloquei anúncios em jornais, vasculhei redes sociais. Nada. Era como se ela tivesse sido apagada do mundo. Ou como se nunca tivesse existido, exceto nas minhas memórias cada vez mais fragmentadas. E então, quase um ano depois, recebi uma carta. Sem remetente, apenas meu nome e endereço atual, escritos em uma caligrafia que reconheci imediatamente. Dentro, um único pedaço de papel com uma mensagem. Obrigada pela sua generosidade. Nunca tente voltar. Foi a última comunicação. Pensei em queimar a carta, mas não consegui. Guardei-a em uma caixa de metal junto com a única foto onde seu rosto ainda era vagamente visível e a chave da casa em Campos do Jordão. Uma casa que, segundo descobri depois, não estava mais em meu nome. Os registros indicavam que a propriedade pertencia à família Mendonça, desde 1940. Mas algumas noites, quando o vento uiva e fecha os olhos, juro que ouço a voz dela, ou dos pais dela, ou algo completamente diferente. E às vezes, quando olho no espelho, não vejo a mim mesmo, não realmente, apenas um vislumbre de alguém que deu demais, por amor. Os pesadelos nunca pararam completamente, sempre o mesmo cenário. Eu no porão daquela casa, diante da abertura na terra, ouvindo vozes chamando de baixo, e Carolina, parada atrás de mim sussurrando, pule, é a única maneira de me encontrar novamente. Em uma dessas noites, após um pesadelo particularmente vívido, acordei suando frio. Algo me compeliu a verificar a caixa onde guardava as lembranças dela. A foto tinha mudado novamente. Agora, onde antes estava Carolina, havia apenas a silhueta de uma criança, com olhos estranhamente brilhantes. E nas costas da foto, uma mensagem que não estava lá antes. 30 anos, o ciclo recomeça. Fiz as contas. Se Carolina tinha sido encontrada há 30 anos com aparentes 6 anos de idade e agora outro ciclo estava prestes a começar, o que isso significava? Quem, ou o que, era ela realmente?
Passei a pesquisar obsessivamente sobre a região de Campos do Jordão, sobre histórias de desaparecimentos, sobre lendas locais. Encontrei menções esparsas a terras finas, locais onde a barreira entre mundos seria mais permeável. Relatos de crianças desaparecidas que retornavam anos depois, sem memória, mas com conhecimentos inexplicáveis. Casos de casas construídas em locais específicos, sempre próximas a nascentes ou confluências de rios, que pareciam atrair eventos inexplicáveis. Em uma dessas pesquisas, encontrei um relato de 1958 sobre uma família que desapareceu completamente de uma casa na região. A única sobrevivente, uma menina de 6 anos encontrada vagando pela floresta dias depois, foi adotada por uma família local. O nome da família adotiva? Mendonça. Pensei em alertar as autoridades, mas o que diria? Que minha ex-namorada possivelmente não era humana? Que havia um culto secreto mantendo algum tipo de entidade aprisionada sob uma casa em Campos do Jordão? Seria internado antes de terminar a frase. Então decidi voltar. Não para resgatar Carolina ou confrontar o que quer que vivesse naquela casa, mas para encerrar o ciclo. Para recuperar o que tinha perdido, não apenas memórias ou amor, mas algo mais profundo. Uma parte da minha alma que sabia ter sido arrancada naquela noite. Planejei meticulosamente, estudando tudo o que conseguia encontrar sobre proteção espiritual, rituais de banimento, pontos de confluência energética. Não acreditava em nada disso antes, mas agora não tinha certeza do que era real ou não. Na véspera de partir, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi com o coração acelerado. André? A voz era familiar, mas diferente. Mais velha, talvez. Ou apenas mudada pelo tempo e circunstância. Carolina? Respondi, mal ousando respirar. Não volte. Ela disse simplesmente. Por favor. Alguns ciclos não devem ser quebrados. O que aconteceu com você? O que você é? Perguntei, lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto. Um longo silêncio. Então, sou o que precisava ser, e você também será se voltar. Eu te amava, sussurrei. Eu sei, ela respondeu. É por isso que escolhi você. Amor é o sacrifício mais poderoso, mas também é a única coisa que eles não podem tomar completamente. A linha ficou muda. Fiquei parado por muito tempo, o telefone ainda pressionado contra o ouvido, como se pudesse ouvir além do silêncio, além da distância, além das fronteiras do mundo que conhecia. No dia seguinte, não parti como planejado. Em vez disso, queimei todas as minhas pesquisas, todas as notas, todos os mapas. Mantive apenas a foto e a carta, agora guardadas em um cofre bancário que raramente visito. Alguns ciclos não devem ser quebrados. Algumas histórias não têm resolução. Algumas feridas não cicatrizam, apenas se tornam parte de quem somos. E talvez seja assim que deveria ser.